Oi, eu sou a Thaís e esse é o canal Desalinho. Eu vim falar um pouquinho a respeito de uma coisa um pouco diferente do que eu tenho falado nos últimos vídeos. Na verdade não é tão diferente assim, já que eu estou falando a respeito de leitura e etc. Mas é um pouquinho diferente, já que eu vou dar algumas dicas a respeito de como ler livros em inglês. E aproveita, ó, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos lá. Já faz algum tempo que eu leio alguns livros em inglês. Eu acho interessante ler o livro na língua original, na língua nativa, porque é ali que você percebe mais as escolhas do autor e etc. É lógico, nem todas as línguas dá para você ler no original. A ideia é que, quando se trata do inglês que eu tenho conhecimento, muitas vezes eu opto por ler o livro no original em vez de ler a tradução. E tem algumas coisas que me ajudaram a melhorar minha leitura de livros em língua inglesa. Eu selecionei algumas dicas, mas tem duas que fizeram toda a diferença para mim. Eu vou deixar por final, porque aí eu vou falar um pouquinho mais a respeito delas. Primeira dica é: comece com uma leitura leve. Você não vai querer começar a ler em inglês direto com Ulisses do James Joyce. É uma leitura pesada, é uma leitura mais complexa, com mais nuances. Então é mais fácil você pegar um livro simples. Tem muita gente que sugere que se comece com livros infantis, infanto-juvenis. É lógico, você já tem que ter algum domínio da língua. Não adianta falar assim, não sei nada de inglês, não sei nada da língua e quero ler um livro em inglês. Não vai dar certo. Então, você tem que ter um domínio da língua mínimo ali, e aí você começa a leitura por um livro simples, um livro leve, um livro infantil, um livro infanto-juvenil, alguma coisa que seja nesse sentido. A segunda dica, que é bastante interessante, é: leia um livro que você já tenha lido em português, para começar. Porque você já vai conhecer a história, já vai conhecer mais ou menos a forma como o autor usa a linguagem. Então fica muito mais fácil de você aprender a ler em inglês, então desenvolver essa habilidade da leitura de livros em inglês, se você começar por algum que você já conhece. Ou então, ler algum livro que você já conhece a história, ou porque você já viu a sinopse do livro inteira, ou porque você já assistiu uma adaptação daquele livro para o cinema, ou para série, ou qualquer coisa nesse sentido. Se você pegar um livro que você tem o conhecimento da história, a leitura fica muito facilitada, porque você já sabe mais ou menos para onde a coisa vai. A terceira dica que eu posso dar é que leiam gêneros curtos. Como assim gêneros curtos? Contos, crônicas, textos mais curtinhos, porque você consegue ter uma visão do todo em pouco tempo. Quando eu comecei a ler textos em língua inglesa, textos literários em língua inglesa, eu comecei com contos na faculdade. Eu já tinha lido em casa um livro em inglês que minha mãe tinha. Aliás, uns 2 ou 3 livros infanto-juvenis que tinha em casa, eu li antes da faculdade. Mas eu comecei a ler de fato em língua inglesa na faculdade. E começamos com contos, poemas, textos curtos e etc. Então tem esse momento preparatório e aí depois você se lança num texto mais longo. Em português, quando você está aprendendo a leitura e etc., você é criança, os livros são fininhos, os livros são fáceis e depois você vai crescendo, você vai alcançando novos patamares. A leitura em outra língua vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Você começa ali engatinhando e depois você vai alcançando novos patamares. Quarta dica que eu tenho para vocês é: não traduza palavra por palavra. Primeiro porque vai ser desgastante pra caramba e segundo porque a lógica da língua inglesa não é a mesma lógica da língua portuguesa. Então, às vezes você traduzir uma palavra não vai te dar o significado daquela ideia. E você vai ficar mais confuso do que esclarecer as coisas. Em vez disso, tenta captar a ideia geral da frase e a partir disso ir construindo a interpretação do texto. Quinta dica para vocês é meio óbvio, é meio clichê, mas pense em inglês, tenta pensar em inglês. Eu sei que é difícil, especialmente quem está começando, não pensar em português e traduzir, ou ler em inglês e traduzir mentalmente.
mas aos poucos você vai se acostumando a pensar a língua que você está lendo ali e a coisa fica muito mais fácil. Uma dica nesse sentido é vocês assistirem filmes, séries com legenda em inglês, porque aí vocês vão ligando o som que vocês estão ouvindo às palavras que estão aparecendo ali. Agora, as dicas que mais me ajudaram na leitura em língua inglesa. A primeira delas é: tenha um dicionário físico ou o Google por perto. Se você tiver esse suporte para tirar dúvidas quando elas surgirem, é muito menos chance de você abandonar a leitura porque não entendeu uma expressão, uma palavra ou qualquer coisa nesse sentido. E melhor do que isso ainda é: leia num suporte Kindle ou num suporte Kobo, aqueles leitores virtuais, né? Então, se vocês lerem em leitores virtuais assim, a coisa fica melhor ainda. Porque esses tipos de leitores virtuais, mesmo do aplicativo no celular, eles têm um recurso que você clica na palavra e já aparece o significado dela. É muito mais prático do que você ir lá procurar no Google, procurar no dicionário e etc. Isso faz com que você evite sair do espaço do livro, sair daquele universo do livro. E se você não tem que sair do universo do livro, diminui ainda mais a chance de você abandonar esse livro. Então eu acho que vale muito a pena ter um leitor virtual, seja no celular, seja no tablet, seja um próprio para isso, especialmente nessa questão da leitura em outras línguas, que eu acho que faz uma grande diferença você ter essa praticidade de acionar o dicionário no próprio dispositivo, sem ter que sair dali daquele espaço. Então era isso por hoje, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, assinem o canal e não esqueçam de marcar o sininho para receberem as notificações, ok? Até a próxima, beijinhos, tchau!